Estão me ouvindo? Boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho e já vamos iniciar, tá bom? Ok. Quando eu quiser trocar de apostila, eu te chamo, tá? Eu já enviei a apostila para a colega, a apostila de ontem, viu? Já enviei já lá no grupo já. Ok. Oi, meu. Não tô ouvindo, meu bem. Fale um pouquinho mais alto. A apostila que está no que é para imprimir. Tô ouvindo ele já. Deixa eu aumentar mais o áudio. Agora sim, pode falar, querida. Aquela apostila que está no grupo que é para imprimir, professora. Não, meu bem, ainda vou mandar ainda a apostila para vocês, tá? Essas primeiras não precisam imprimir. Aqui eu quero que vocês imprimam é a de instrumental cirúrgico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Tá ok, então. Obrigada. Nada. Só 10 alunos ainda. Espera só mais um pouquinho. Professora, já fez a chamada? Ainda não. Ainda não. Tá bom, obrigada. Nada. Rafael, eu queria pelo menos uma lista das chamadas. Deixa eu tentar puxar. Tá, pelo menos uma folhinha lá. Tá. Já tá tudo ok com a escala de vocês, né? Sim, professora. Tá bom, segunda-feira nós já vamos iniciar com as nossas aulas práticas, tá bom? Aí eu vou colocar no grupo a relação de algumas coisas que nós vamos precisar, se vocês conseguirem. Se não, eu acho que ainda tem um material, fio de sutura, eu acho que ainda sobrou um pouco da última turma, mas quem conseguir, se tiver vencido, se tiver algum colega que trabalha em hospital, em farmácia, que puder nos doar, tá bom? Vocês irão precisar. Preciso também que vocês tragam uma folhinha de EVA, de cor clara, nas aulas de vocês. Ou branca, ou cinza claro, de preferência branca, tá? Amarela, rosa claro. Vamos lá, gente, eu vou iniciar porque senão se eu esperar muito eu perco muito tempo, tá? Hoje nós vamos dar início aos tempos cirúrgicos. Eu vou corrigir essa apostila que eu acho que na pressa eu digitei, faltou o S aqui e o acento. Eu vou corrigir para depois enviar para vocês, tá? Os tempos cirúrgicos, de modo geral, são classificações empregadas nas intervenções cirúrgicas de acordo ao momento e às ações desempenhadas pelo cirurgião. São divididos em 4 fases ou tempos básicos. Oi? De acordo com a etapa do procedimento a ser realizada pelo cirurgião. Quando se inicia um procedimento cirúrgico, ele tem e é classificado por períodos. Em algumas literaturas vocês irão encontrar alguns períodos a mais, porém o básico para a realização de uma cirurgia em si são esses 4 tempos que nós vamos aprender. O primeiro é a diérese, o segundo é a hemostasia, o terceiro a exérese e o quarto a síntese. Mas por que isso é importante? Porque tem que ter esses tempos. Porque nós temos que iniciar uma cirurgia de forma organizada. No pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório, que eu já expliquei para vocês. Quem lembra o que é o transoperatório?
Quem assistiu a aula ontem? É durante a cirurgia. Durante a cirurgia, durante o ato cirúrgico em si, tá? O pré já está dizendo antes, o trans é durante e o pós é após a cirurgia em si, tá? O primeiro tempo nós chamamos de diérese, tá? Diérese significa dividir, cortar ou separar. Se você vai fazer uma cirurgia, ela vai precisar, de certa forma, de uma incisão. A incisão quer dizer, vulgarmente, um corte, uma abertura, para poder acontecer a visualização e a gente poder realizar o trabalho dentro daquele órgão ou daquele membro do paciente. Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região cavitária ou superfície. É o rompimento da continuidade dos tecidos, ou seja, a incisão vem ser o corte que vai ser realizado no paciente para nós iniciarmos o ato cirúrgico em si, tá? Então, esse primeiro tempo nós chamamos de diérese, tá? No tempo de diérese, eles são utilizados instrumentos específicos. Por quê? São instrumentos que geralmente realizam o processo de incisão ou corte no ato cirúrgico. Aqui, as lâminas de bisturi, cabo do bisturi e várias tesouras que nós vamos encontrar durante o nosso tempo de profissão. O instrumental cirúrgico em si, gente, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Não tem como eu simplesmente pegar um livro e tentar decorar. De uma hora para outra o nome desse instrumental cirúrgico. Eu preciso de tempo. Quem trabalha diretamente no centro cirúrgico voltado para a organização desses instrumentais, as pessoas conseguem, depois de muitos anos, aprender os nomes, aprender quais são os instrumentais que são utilizados para aquele tipo de cirurgia, aprender quais são os materiais que precisam ser armazenados de uma forma, de outra forma, mas tudo isso leva tempo. É um livro de instrumental cirúrgico. E nós não realizamos a cirurgia em si. Nós, enfermeiros, técnicos, nós participamos somente do ato em si, mas quem faz a cirurgia é o cirurgião. Nós participamos por fora, fazendo a instrumentação, nós participamos por fazendo a parte do circulante, né, que eu falei para vocês ontem. Vocês lembram o que é o circulante numa cirurgia? Vocês lembram a função do circulante numa cirurgia que eu falei para vocês ontem? É aquele... Fica responsável. Pode falar, Jamil. É aquele que fica responsável por fazer coisas que eles não podem mexer devido já estar todo paramentado. Isso mesmo. Desligar, ligar uma tomada, algum aparelho, alguma coisa. Isso mesmo. Porque quem vai participar do ato em si, auxiliando o cirurgião, nós já vamos estar paramentados, calçados, então a gente não vai poder pegar uma tomada, nós não vamos poder sair daquele momento para pegar uma seringa que foi esquecida. Olá. Deixa eu perguntar. Vocês estão tendo radiologia? Meu bem, a moça fica lá na recepção, eu estou dando aula. Ela está lá na recepção, tá? Tudo bem, tá? Vamos lá. Então, a função do circulante é justamente essa: fazer o trabalho externo que nós não vamos poder fazer naquele momento. Então, nós temos que ter o conhecimento dos instrumentais cirúrgicos, dos tempos cirúrgicos, para ter noção do que está acontecendo naquele momento. O médico vai te perguntar, ele vai te pedir um bisturi, você vai ter que saber passar. Ele vai te pedir uma tesoura, você vai ter que saber passar. Você só de olhar o instrumental cirúrgico, você já tem que saber identificá-lo, porque ele não vai toda hora dizer: fulana, me dá isso, fulana, me dá aquilo. Às vezes eles se comunicam por gestos, né? A equipe fica tão entrosada que com o tempo eles podem se comunicar através de gestos. Só de você olhar
para o cirurgião, você vai saber o que ele está te pedindo naquele momento. E isso só com o tempo que nós vamos adquirir. Então, não tem por que ter esse desespero de querer aprender todos os instrumentais, porque nós vamos estudar somente os instrumentais que são de base, que são realmente utilizados em cirurgias com mais frequência, tá? Então, no tempo de diérese, os mais utilizados são esses: a lâmina do bisturi, o cabo do bisturi. Lembrando que a lâmina ela é conectada ao cabo. Existem materiais, bisturis que eles são conectados diretamente aqui no cabo. Eles são até descartáveis. Utilizou, desprezou. Mas esses aqui não. O que é desprezado, o que é descartável, é somente a lâmina, tá? E o cabo do bisturi, ele é esterilizado e reutilizado de acordo com a necessidade, tá? As tesouras também. Existem vários tipos de tesouras que são utilizadas num procedimento cirúrgico. Nós vamos aprender algumas delas, tá? Então, o primeiro tempo, nós aprendemos que é o tempo de diérese, que ele está responsável em realizar a divisão, o corte, a separação do tecido para nós iniciarmos o ato cirúrgico em si, ok? Ficou claro para vocês aqui, gente, o que é o tempo de diérese? Sim. Se vocês entenderem a sequência dos tempos cirúrgicos, vai ficar muito mais fácil para vocês aprenderem. Nós temos que tentar não decorar, mas sim entender os tempos, que vai ficar muito mais fácil até para vocês manusearem esse instrumental ou arrumar a mesa cirúrgica quando for necessário. Tá? Amanhã na aula, amanhã não, a partir de segunda-feira, são esses instrumentais que vocês irão começar a estudar. A nossa prova, geralmente, ela é prática, né? Alguns instrumentais desses aqui nós temos na escola, então vocês irão aprender a identificar esses instrumentais. Eu coloco na mesa, lá no laboratório, vocês vão estudar um por um dentro dos tempos cirúrgicos, e a prova é assim: eu coloco todo o instrumental cirúrgico em cima da mesa e você vai olhar aquele instrumental, identificar e escrever o nome dele. É tudo muito rápido, até porque depois que você aprende, só de você visualizar rapidamente você já sabe qual é aquele instrumental, tá? Existe também os bisturis elétricos, tá? Esses bisturis, eles fazem parte tanto do tempo de diérese quanto do tempo de hemostasia, porque são aqueles que eu mostrei para vocês, que ele vai cortando e vai cauterizando, fazendo com que não haja um sangramento excessivo no local da incisão, tá? Então, ele pode ser utilizado, o bisturi elétrico, tanto no momento da incisão quanto no momento da hemostasia, que nós vamos ver agora. Depois da diérese, que é o primeiro tempo do ato cirúrgico em si, nós vamos para o período de hemostasia. O que é hemostasia? Hemo significa sangue, stasis significa deter. Logo, a hemostasia é o processo pelo qual se utiliza um conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou prevenir uma hemorragia ou impedir a circulação de sangue em determinado local em um período de tempo, tá? Esses instrumentais aqui, eles são utilizados para fazer o processo de hemostasia no ato cirúrgico. O que é? É simplesmente a parada do fluxo sanguíneo. Você vai precisar de um instrumental para fazer a parada daquele fluxo sanguíneo. Aconteceu o corte, aconteceu a incisão e começou a sangrar, mas de repente aquele corte atingiu um vaso, uma veia, e ficou sangrando. Eu preciso que aquele meu corte seja bem limpinho para eu poder ter visualização do que eu vou trabalhar ali dentro. Então o médico pega, ou o próprio enfermeiro, que se ele estiver atuando como auxiliar ou como instrumentador, ele pega uma pinça e vai lá naquele vasinho e clampeia aquele vaso para parar o sangramento. Essa parada de sangramento que nós chamamos de hemostasia, ou seja, fazer a parada do fluxo sanguíneo, ok? Entenderam?
Dúvidas aqui, gente? Sim. Não? Tá? Esses instrumentos aqui são os instrumentos que são utilizados para fazer a parada do fluxo. Qualquer deles. Eles são utilizados, não são tesouras, são pinças que são utilizadas para fazer a parada do fluxo. E elas têm outras funções também que eu vou mostrar para vocês na aula prática, tá? Sendo feito, essa hemostasia, ela é feita por meio de pinçamento de vasos, ligadura de vasos, eletrocoagulação e compreensão. Quando se fala pinçamento, nós estamos falando das pinças que eu acabei de mostrar para vocês. Nós vamos pinçar aquele vaso para ele parar o fluxo sanguíneo naquele momento e parar a hemorragia, tá? A eletrocoagulação vem ser a utilização do bisturi elétrico, cortou, queimou, e a compreensão vem ser aquele tipo de hemostasia que é feita por compreensão. Pegou um chumaço de gaze ou uma compressa, coloca ali para fazer a compreensão e realmente fazer a parada do fluxo sanguíneo. É lá na recepção, tá? Eu vim dar aula para cá, para Uniaselva, porque eu achei que era mais calmo. É nada. Vamos lá. Onde eu parei? Na compreensão. As hemostasias podem ser de origem arterial, venosa, capilar ou mista. Podem trazer ameaça à vida do paciente e a sua pronta recuperação. Retardam a cicatrização, favorecem a identificação e podem dificultar a visualização das estruturas durante a cirurgia. Qualquer excesso de sangramento no ato cirúrgico, ele vai atrapalhar o nosso serviço. Nós temos que ter uma incisão, um corte o mais asséptico possível, o mais limpinho possível, para nós termos uma boa visualização. Quando a hemorragia ela vem de origem arterial, o sangue ele é um pouco mais forte. A gente observa porque a artéria tem pulsação, né? Então o sangue ele fica saindo em jatos. Então a gente dá para identificar um sangue arterial. Quando vem o sangue venoso ou um sangue capilar, uma hemorragia capilar, já vem aquele sangue fluindo com mais leveza, não tem aquele jato. Então dá para a gente fazer essa diferença. Mas vocês só vão poder visualizar isso quando vocês tiverem a oportunidade de participar de um ato cirúrgico, tá? Então, voltando, o primeiro tempo. Qual é o primeiro tempo do ato cirúrgico, gente? Vamos lá, qual é o primeiro tempo? Diérese, né? O primeiro tempo do ato cirúrgico é a diérese. E o segundo tempo? Hemostasia. Muito bem, hemostasia. Então, nós já fizemos a incisão e houve um sangramento e nós precisamos fazer a parada do fluxo sanguíneo. Nós chamamos essa parada do fluxo sanguíneo de hemostasia, que é o segundo tempo do ato cirúrgico, ok? Professora? Oi, meu bem. No caso, a senhora estava explicando sobre o bisturi normal, né? Aham. Como ele é descartável, ele é feito a troca, só o cabo que é feito A para reutilização. fazer isso. E no caso do bisturi elétrico, ele tem também uma questão de troca de ponta, alguma coisa assim? A maioria deles são de uso contínuo, eles são esterilizados no autoclave. Tá. Tá? Obrigada. Nada. A exérese, gente, a exérese é o terceiro tempo do ato cirúrgico que nós vamos realizar a cirurgia propriamente dita. Ou seja, é o momento do ato cirúrgico em si. Já teve o primeiro tempo, que foi a diérese, a incisão. O segundo tempo, a hemostasia, a parada do fluxo sanguíneo. E agora o profissional ele vai realmente agir no momento de exérese, que é a cirurgia propriamente dita. Tempo cirúrgico em que é realizada a remoção
de uma parte ou totalidade de um órgão ou tecido, visando o diagnóstico, o controle e a resolução da intercorrência. Ou seja, é nesse momento em que a equipe vai fazer a resolução do problema daquele paciente. Ou retirar aquele órgão, ou retirar aquele objeto, ou reparar uma estrutura óssea, tá? Ou fazer a retirada somente de uma parte daquela estrutura, tá? Então, esse período de realização da resolução do problema do paciente nós chamamos de exérese, tá? Então, o primeiro tempo, diérese, o segundo tempo, hemostasia e o terceiro tempo, exérese, tá? Geralmente aqui, no período de exérese, não tem instrumentos assim específicos como tem no período de diérese. Observem que são utilizados materiais que cortam, que fazem o corte. Hemostasia são materiais que são utilizados para fazer a parada do fluxo, as pinças. A exérese, ela já não tem algo específico, porque qualquer coisa pode ser, qualquer material pode ser utilizado naquele momento, tá? Depois da exérese, nós vamos para o quarto tempo, que nós chamamos de síntese. Na síntese, vem ser o quê? Refere-se ao momento da junção, união das bordas de uma lesão, com a finalidade de estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização. É a união dos tecidos, ou seja, a sutura. É o final da cirurgia em si, porque já foi feito todo o procedimento que tinha que ser necessário, ser realizado no período de exérese, terminou, aí nós vamos ter que fechar o paciente, nós não vamos deixar o paciente todo aberto. Então, tem que ser feita uma sutura. Nesse momento, nós chamamos de síntese, tá? Os instrumentos de síntese são os portas-agulhas, são as agulhas, são os fios de sutura e também utilizamos algumas pinças que nós chamamos de pinças auxiliares, que vocês irão conhecê-las também nas aulas práticas, tá? Esse instrumental, eles variam muito. Eu estou mostrando para vocês somente os que são mais conhecidos, para vocês terem noção do que é uma instrumentação cirúrgica. Mas existe muito mais do que eu estou mostrando para vocês, tá? É um livro enorme que, se eu fosse colocar todos os dias para vocês, a gente ia terminar a disciplina e não ia conseguir ver tudo, tá? Então, a gente coloca somente o básico e no decorrer da profissão de vocês, vocês terão a oportunidade de conhecer os demais, ok? Ficou bem claro para vocês a classificação dos tempos cirúrgicos? Alguém está com dúvida? Não? Posso passar adiante? Sim. Ok. O que vocês têm que entender é que são 4 tempos. Esses tempos, eles ocorrem para que aconteça uma cirurgia organizada. O primeiro tempo, quem sabe o primeiro tempo? É diérese, né? Isso. Quem sabe o segundo tempo? Hemostasia. Hemostasia. Isso. O terceiro tempo? Exérese. Exérese. E o último tempo? Síntese. Tá vendo como não é difícil? Se vocês entenderem a realização dos tempos, não tem por que ficar preocupado, não tem que decorar. Vocês têm que aprender, porque isso aí vocês vão levar para o resto da profissão de vocês. Vocês vão entrar no centro cirúrgico, vocês vão saber, nós vamos preparar os instrumentos de diérese. Vocês sabem que são os instrumentos de corte, de incisão. Nós vamos preparar agora os instrumentos de síntese. Vocês sabem que são os instrumentos que são utilizados para fazer a sutura. Então, já fica mais claro para o nosso trabalho, tá? Então, nesse momento de síntese,
nós vamos utilizar esses materiais, tá? É isso aqui que eu preciso que vocês consigam. O fio de sutura. Geralmente o fio de sutura, hoje, ele vem conectado à agulha. Existem algumas agulhas que vêm separadamente e o fio também vem separado, mas a gente quase não utiliza e é muito mais difícil de ser encontrado. O que a gente utiliza, o que a gente encontra com mais facilidade são essas agulhas que já são conectadas ao fio. Se vocês conseguirem, alguém que puder doar ou para vocês, ou vencido, tanto faz vencido ou não, tá bom? Nós vamos precisar bastante, porque vocês utilizam de 3 a 4 fios para poder fazer uma sutura, que vocês vão aprender a fazer a sutura simples, tá? Isso vende na farmácia, professora? Meu bem, eu acho que não. Eu acho que não. E de preferência, se vender, deve ser caro. Não compensa comprar, porque é uma coisa que a gente vai utilizar e vai jogar. Se vocês conseguirem mesmo doação, é melhor. Às vezes vence isso no hospital, sabia? Nas unidades. Eu sempre consigo. Eu acho que eu tenho uma caixa lá em casa. Mas eu não sei se vai ser o suficiente para vocês. Vocês são muitos, né? Eu não sei nem quantos alunos são na turma de vocês ainda. Vocês são quantos? São uns 30? 34 com o Edson, que está pagando a disciplina. 34, né? Geralmente um aluno usa de 2 a 3 fios de sutura. Uma caixa deve vir uns 20, uma caixa não é o suficiente para a turma de vocês. Essas aulas práticas, vocês têm que se ajudar, tá? Quem conseguir, nem todos irão conseguir, mas quem conseguir tem que ajudar o colega, tá? Mas eu vou tentar conseguir mais para as aulas de vocês. Eu vou ver se algumas colegas têm para me doar. Mas se esforcem também para conseguir, tá bom? Vamos lá. A montagem da mesa cirúrgica. O que é uma mesa cirúrgica? Ontem eu mostrei para vocês a mesa Maio, né? Essa mesa, ela vem ser não somente a mesa Maio, mas várias outras mesas que são utilizadas nos atos cirúrgicos, elas são utilizadas somente para fazer a preparação do instrumental cirúrgico em si. Geralmente, esses materiais, eles são classificados com cada tipo de cirurgia. Tem cirurgias que são poucas quantidades de materiais e tem cirurgias amplas que às vezes tem que ser colocado até 2 mesas grandes com tanto material que é utilizado. Principalmente em cirurgias ortopédicas, tem muito material que é utilizado em cirurgia ortopédica, que é uma cirurgia de grande extensão. Essa montagem das mesas, se vocês forem verificar, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários vídeos, vocês vão encontrar vários modelos, então não tem uma coisa, algo permanente, que diga assim, é uma regra básica. O que a gente tem que ter noção é de pelo menos o que colocar numa mesa instrumental e dentro dos tempos cirúrgicos, porque eles também são utilizados para fazer a organização desse instrumental cirúrgico, tá? Então, vocês irão encontrar muitas coisas se vocês encontrarem na internet e cuidado que também tem muita coisa errada na internet, viu? As mesas de instrumental cirúrgico são plataformas robustas e duráveis usadas para ornamentar, para armazenar e transportar todos os tipos de suprimentos médicos, instrumentos e outros equipamentos. Essas mesas móveis são construídas em aço inoxidável, facilitando a limpeza com praticamente qualquer spray ou pano desinfectante. Não é uma mesa comum, uma mesa de madeira, não é uma mesinha de plástico, são mesas de aço inoxidável, justamente para fazer o processo de limpeza, uma vez que são utilizados materiais de desinfecção muito fortes. Então, uma mesa comum, rapidinho ela se estragaria, tá? E não pode ser utilizado também esse material dentro do centro cirúrgico. Elas devem ser limpas e preparadas antes e depois de cada cirurgia, adequando toda a instrumentação para o caso de cada paciente. Cada cirurgia, cada mesa vai ser organizada de acordo com cada ato cirúrgico. Quem trabalha dentro do centro cirúrgico, lá tem uma pasta. Nessa pasta ficam ali
materiais para a realização de uma colestectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Aí lá está a relação de todos os materiais. Vira na outra folha, materiais que são utilizados para a cirurgia de histerectomia, que é a retirada do útero, parcial ou total. Lá está a relação. E assim vai embora. Então, não tem por que se desesperar. Eu não sei quais são os instrumentais que eu vou utilizar naquele ato cirúrgico. Pega a tua pasta, dá uma olhadinha lá, separa com cuidado. Isso para quem ainda vai preparar o material para esterilização. Mas quando já é no ato cirúrgico em si, a gente já pega aqueles pacotinhos esterilizados que eu mostrei para vocês ontem, né? Que fica lá no arsenal. Aí já vai deixar tudo organizadinho na mesa que vai ser utilizada, tá? Aqui a mesa maio, lembra que eu mostrei para vocês ontem a mesa maio, tá? Essa daqui ela é muito utilizada, até porque ela é pequena, ela é leve, ela é flexível, tem rodinhas, né? Você pode levá-la para qualquer lugar e observa que ela tem tipo um L aqui, né? Ela é assim, meio que anatômica, justamente para ela encaixar no leito do paciente, para ser colocada bem acima do paciente para ficar de mais fácil manuseio, tanto para quem vai instrumentar, tanto para quem vai auxiliar a própria cirurgia. Nós não podemos colocar esse material diretamente na mesa, tá? Por mais que esteja lavada, limpinha, esterilizada, aqui, mas nós não podemos colocar, tá? Deixa eu desligar meu celular, gente, baixar o volume. Ela sempre tem que estar coberta com um tecido, com um campo operatório. Esses tecidos aqui, qualquer tipo de tecido que é utilizado dentro do ato cirúrgico ou dentro do centro cirúrgico, nós chamamos de campo operatório. São tecidos que nós utilizamos para proteger as estruturas, para proteger as superfícies. São tecidos que também nós utilizamos em cima do paciente para fazer o ato cirúrgico em si. Isso também eu vou mostrar para vocês nas aulas práticas. Nós temos alguns tecidos que serão mostrados para vocês, tá? Então aqui, observem que o auxiliar ou o circulante já deixou tudo arrumadinho, já encapou. Tem toda uma técnica para fazer encapar essa mesa maio, não é pegar de qualquer forma, tem que estar com luva estéreo, tem que fazer tudo dentro da técnica para não contaminar esse material. Observem que aqui tem alguns instrumentais, né? Os instrumentais estão todos arrumadinhos, estão ali, tá tudo ali organizado, só esperando o início do ato cirúrgico em si. Também vai ser utilizado somente a quantidade necessária e de acordo com cada cirurgia que será realizada naquele momento, tá? Às vezes é colocado também um impermeável por baixo, tipo um plástico por baixo para não passar, mas esse material também é esterilizado. A montagem da mesa cirúrgica simples só um minutinho, tá? Conseguiu? A montagem da mesa cirúrgica simples, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, que vocês irão encontrar vários tipos de organização de mesa, tá? Primeiro passo, paramentado. O instrumentador já pode montar a mesa de instrumentação e a mesa auxiliar móvel, tá? Se tiver uma outra mesa à parte, você pode cobri-la com o campo operatório e fazer a organização. A mesa auxiliar móvel é a mesa maio. Nem todas as vezes terão duas mesas, às vezes somente a mesa maio é o suficiente para aquele ato cirúrgico. Segundo passo, as mesas elas devem ser cobertas primeiramente com um campo estéreo impermeável, tá? Pode ser campo estéreo, geralmente impermeável, pode ser em algum campo que não ultrapasse secreções. Por quê? Porque o tecido em si, o pano em si, se for preciso colocar algum órgão em cima, porque aqui é estéreo, tá? Isso aqui é estéreo. Então, se for preciso, foi retirado, por exemplo, um órgão do paciente, foi colocado aqui em cima, não tem problema, porque tudo aqui está esterilizado. Então, ele pode ser colocado aqui ou dentro de uma cuba, não tem problema, tá? Terceiro passo, auxiliar
da sala abre as caixas com o instrumental cuja abertura externa não é estéreo. Essa parte de baixo para dentro, porque isso aqui é igual uma fronha, vamos dizer assim, fronha de travesseiro, né? Então ela não é estéreo no momento em que nós tocamos nela para poder fazer esse encaixe. Então para baixo a gente já considera meio que contaminado porque a parte estéreo vai ser aqui em cima. Então nós temos que ter cuidado. Mas eu vou mostrar isso para vocês na aula. O instrumentador pega a caixa estéreo e as coloca sobre a mesa auxiliar para retirar e organizar os instrumentos. Esse material aqui, ele vem envolto, essas pinças, essas tesouras, os bisturis, eles vêm dentro de um pacotinho de tecido ou vêm em caixas metálicas que são esterilizadas envolto a um outro paninho. Também tem toda uma técnica para retirar esse material da caixa e separar na mesa maio, tá? Na mesa principal, os instrumentos costumam ser separados conforme seu grupo e o tempo cirúrgico que são utilizados. Observem a importância de nós termos a noção dos tempos cirúrgicos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma mesa simples. Observem que ela inicia com os instrumentos de diérese, os instrumentos de preensão, que também são chamados de instrumentos auxiliares. O terceiro, hemostasia. Quarto, afastadores. E 5 especiais, que vocês irão ver depois, tá? Então, é só para a gente ter uma noção de que esses instrumentos aqui, eles não são colocados de qualquer forma. Tem uma sequência e tem um objetivo, o porquê que eles são colocados dessa forma. Observem que inicia-se pela diérese, depois vem para a preensão, depois vem para a hemostasia, os afastadores, os especiais, que podem ser utilizados em qualquer momento, e por fim a síntese. É para manter uma organização na mesa. Se eu deixar todo esse material misturado, diérese com instrumentos de síntese, quando você for olhar para fazer a entrega desse material, você vai ficar todo atrapalhado. Então, é melhor você manter a ordem. Você entregou o bisturi para o médico no momento em que ele pediu para fazer a incisão. Ele te devolveu? Devolva para o mesmo lugar que você retirou. Você sabe que ele está ali. Se você misturar com os demais instrumentais, vai ficar desorganizado. Oi? Pode de vocês, só é o meu, tá? Tá falhando aqui também o áudio. Tá falhando? Eu também. Tá falhando? Eu acho que é a internet, gente. Aqui também. Mas não se preocupem, que eu vou passar a apostila para vocês. E cada grupo... Tá cortando o áudio. Oi? Estão me ouvindo? Tá falhando o áudio. Eu acho que é a internet, gente. Sim, Agora sim. Melhorou? Vamos tentar finalizar essa apostila. Não se preocupem que nas aulas práticas eu vou passar tudo isso para vocês novamente, tá? Eu faço uma aulinha para vocês depois que a gente entra para poder estudar os instrumentais, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando novamente. Melhorou não. Não, professor. Falhando, professor. Não tá falhando não, tá falhando não. E agora, gente? A gente para um pouquinho? Oi? Lá na recepção, meu amor, tá? É porque lá não tem. Aqui não, Tá bom. tá? É difícil dar aula assim, gente. É complicado. A gente nem ouviu. Eu não tô nem ouvindo. Eu não tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Vocês estão me ouvindo?
Sim, agora Continua, professora. Tô lhe ouvindo. Sim, agora eu tô ouvindo. Eu vou voltar aqui, tá? o outro slide lá que a senhora mandou, a maioria acho que não entendeu. É só voltar 1 ou 2 slides pra gente. Não, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou continuar aqui. Cada grupo eu vou explicar rapidamente para vocês o que eu tô passando hoje. Não tem problema, tá? Até porque a gente vai ter uma aula todinha para cada 10 Tá alunos. falhando muito. Tá ruim, né, gente? E eu preciso dessa aula para vocês. A gente não vai entender nada, porque O áudio tá falhando mais, professora. É para todos que tá falhando ou são para alguns só? Para todos está falhando ou não? Eu acredito que são para todos, professora, que tá ruim. Para mim também tá ruim, eu não tô entendendo não. Eu consegui me entender. Tá, eu vou ali com o Rafael na secretaria e já volto, tá? Eu já volto, me aguardem. Tá bom então, professora. Ok. Mas é porque eu tomei café tarde, eu já sou viciado em café. É igual eu vi uma sala de 2 horas da tarde. É? Saiu lá da hora das 2 horas. Caiu, sei lá. Voltei. Vamos lá, crianças, vamos tentar mais um pouquinho, tá? Melhorou mais? Vocês estão me ouvindo? não, melhorou não. Tá do mesmo jeito. É para todos ou é só para alguns? Todos vocês estão com dificuldade de me ouvir? Não dá. A gente ouve só e depois corta tudo. Ainda tá falhando muito. Deixa eu pegar uma. Para mim também está falhando. Ver se melhora. Já vai acabar a aula. É só entrar no outro link e ver se melhora. Eu vou. Acho Vai melhor cair, só fazer vai outro link, cair. já vai Eu vou acabar. tentar ir para outra sala então. Eu vou tentar ir para outra sala, tá? Eu vou mandar um novo link para vocês. Ok, Vamos tentar, professora. eu vou tentar novamente, tá? Tá, professora. Tá? Aguardem aí, que daqui a pouco a gente volta novamente. Ok. Ai, Deus. Sim. Pegar o sinal aí da outra internet. Assim nada, mano. Ai, só Jesus. Só. Foi só o show da Ivete Sangalo na Globo. Deixa eu só trocar.
Eles, menina, vocês vão pro choque show. Hoje você vai estar na televisão dela, na boa. Tá, Rafa, obrigada. Daqui a pouco eu te chamo, que eu já vou encerrar essa postura aqui. Tá bom. Ai, gente, vamos lá. Professora, tem como a senhora explicar novamente 2 slides anteriores? Sim. Deixa eu só terminar de acertar isso aqui. Não estava ouvindo direito. Tá. Aqui? Essa parte. Tá. Vamos lá, gente. Voltando, né, com relação à preparação da mesa, a mesa maio, ela pode ser utilizada para uma cirurgia simples ou uma cirurgia de grande porte, sendo que ela vai ser organizada com outras mesas também que serão utilizadas naquele momento, tá? Essa mesa, geralmente, ela é em formato de L, tem um formato anatômico, justamente para ela ser encaixada em qualquer espaço da maca do paciente ou da mesa cirúrgica, tá? Da cama cirúrgica, na verdade. Essa capa que nós utilizamos pode ser utilizado tanto um impermeável, que é um plástico que é colocado por baixo de forma esterilizada, ou o próprio tecido, justamente para não haver o extravasamento, tá? Uma vez que nós não podemos colocar esse material diretamente nesse tipo nessas bandejas, apesar de parecer limpa, mas não é indicado que nós coloquemos direto. Sempre nós temos que fazer a utilização do campo operatório, que são esses tecidos. Observem que essa arrumação aqui, ela tem uma sequência. É justamente essa sequência que eu mostrei aqui para vocês, tá? De organização. Vocês vão encontrar vários tipos de organização de mesa cirúrgica. Essa daqui é uma simples, uma básica, tá? Para a gente ter pelo menos uma noção de quais instrumentos nós vamos colocar no início de cada mesa maio ou aquelas mesas grandes que nós utilizamos. Nós temos que ter um controle de organização, porque fica mais fácil de nós entregarmos esse material para o médico que está fazendo a cirurgia no momento. Os instrumentos de diérese, geralmente, eles são os primeiros e ficam mais próximo do ato cirúrgico em si. Os instrumentos de preensão, que vocês irão ver depois, também são instrumentos que são utilizados para fazer quase que a função também da hemostasia, tá? Eles também ficam aproximados. Depois vem os afastadores, os instrumentos especiais e os de síntese. Observem que tem uma sequência justamente para nós mantermos a organização da mesa. O médico pede um instrumento de incisão, depois ele pode pedir um instrumento de hemostasia, depois ele pode pedir um instrumento que pode ser utilizado no período da exérese, um afastador, um instrumento especial, e no final do ato cirúrgico em si, os instrumentos de síntese. Aqui, para ficar mais claro para vocês, tá? Aqui nesse pedaço nós colocamos nessa arrumação simples o cabo do bisturi, as tesouras, pode ser colocado a lâmina do bisturi, e aqui também são os instrumentos de diérese. Aqui pode ser os instrumentos de preensão, hemostasia, tá? Observem que eles são colocados também compressas, gases, né? Todo esse material, ele tem que ser conferido antes e depois. O material que ficou disponível para utilização. Oi? Do inicial eu não tô entendendo agora não, né? Recepção, meu amor. Tá acabando de quando? Eu acho que o Rafael saiu rapidinho, tá?
tá? Obrigada. Nada. Hoje tá difícil, gente. Tá difícil, mas vamos lá. Tá? Os afastadores e as pinças especiais e os instrumentos de síntese, que é o que faz realmente o final do ato cirúrgico em si. Justamente para ficar tudo mais fácil e mais organizado. No momento que o médico pede uma pinça auxiliar, você passa uma pinça auxiliar para ele, você tem que voltar essa pinça para o mesmo local e manter a ordem dos teus materiais, para não ficar desorganizado. Terminou o ato cirúrgico em si, todo esse material tem que ser conferido, até as compressas e gases que são utilizadas. Por quê? Porque eu tenho que saber. Vocês já não assistiram no Jornal Nacional ou qualquer outro jornal que às vezes fica algum instrumento dentro do paciente? Quem já assistiu essa reportagem? Vocês já viram? Já conheci até uma pessoa que ficou com uma gás dentro da barriga, foi costurada a barriga dela. Sério? Meu Deus do céu, olha só. Pois é. Então, essas coisas acontecem, infelizmente. A gaze, quando a gente molha, a gaze ela fica pequenininha. Imagina uma cirurgia, uma laparotomia, que é vulgarmente conhecida como barriga aberta. É uma estrutura muito grande, aberta, é muito sangue, é muito órgão. Se você utilizar várias gases naquele momento e esqueceu uma gase lá, ela vai se confundir com os órgãos também. Já era, vai ficar. Só que com o passar do tempo, ela vai começar a apodrecer, vai infectar e vai querer ser expulsa do organismo porque é um objeto estranho que não era para estar ali, tá? Então, no momento que você utilizar esse material, você tem que ver quantas tesouras, quantos cabos, quantas pinças auxiliares, quantas gases, quantas compressas. Tudo tem que ser conferido justamente para não acontecer esse tipo de acidente, né? O ser humano ele é falho, pode acontecer sim, mas tudo pode ser evitado. Então é por isso que nós temos que ter o controle da quantidade de material, manter a organização. Olha essa mesa, perfeitinho e organizado. Aqui você está vendo, tem o cabo, tem duas tesouras, tem pinças auxiliares, dá para você ver. Ah, mas eu não encontrei essa daqui, terminou a cirurgia. Onde foi parar essa pinça? Né? A gente vai ter que achar essa pinça de qualquer forma. Não está no meio dos tecidos, não está no chão, não caiu, não está no lixeiro, não está aqui na minha mesa. Eu vou saber que faltou. Ela vai ter que ser encontrada de qualquer forma, porque a gente pode ter esquecido dentro do paciente. E isso é muito sério. Então, a função do instrumentador que comanda essa mesa aqui é muito grande, é uma responsabilidade muito grande, tá? Antes no momento da preparação e depois também no momento em que nós temos que conferir todo esse material, tá? Ok, gente, aqui? Vocês entenderam melhor agora? Me ouviram melhor? Sim. Agora sim, professor. Sim. Que bom, graças a Deus. Então, eu vou só pedir para o Rafael trocar e nós vamos para outra apostila, rapidinho aqui. Aguardem aí. Oi, tá mudo pra vocês aí? Sim. Ela tá trocando a Vai trocar o apostila. slide. É outra apostila. Acho que não vai dar tempo de eu terminar essa apostila mais não. Não sei o que eu vou fazer. Essa, instrumentos? É. Sei que ia terminar mais chato. Dá uma passada nela, o máximo possível e joga ela no grupo. Aí na segunda-feira eu vou sentar novamente comigo. Dar mais uma estudada.
Parou tudo aí pra vocês também? Ixi. Sim, mulher. Já tá colocando o slide. Tô aqui, gente, tô aqui, tá? Já vamos voltar. Tá. Aqui estou eu de volta, vamos lá. É a apostila que eu preciso que vocês imprimam, tá? Porque fica mais fácil de vocês fazerem a identificação dos materiais. E vocês poderão fazer as anotações de vocês também na nossa aula prática, tá? Então, dê um jeitinho de imprimir, tá? A instrumentação cirúrgica, ela é muito ampla. Como eu já falei para vocês, eu vou mostrar para vocês somente o que é realmente mais utilizado dentro do nosso trabalho. O bisturi é uma pequena ferramenta de formato de faca que serve para fazer a incisão dos tecidos macios, seja para fazer o corte quando necessário no ato cirúrgico. O instrumento cirúrgico é um dos equipamentos primordiais e mais conhecidos da medicina, formando apenas por um cabo, uma lâmina e um cabo. O bisturi deve ser aplicado na divisão exata do tecido, causando a menor lesão possível às estruturas vizinhas. Hoje, as lâminas de bisturi apresentam uma variedade de tamanhos e formas, cada uma desempenhada para uma finalidade específica. Cabos de bisturis reutilizáveis com lâminas descartáveis são mais utilizados, mas nós também já temos o bisturi descartável, que é utilizado, só que ela é utilizada mais para procedimentos mais simples. Quando é um ato cirúrgico de grande proporção, os médicos e a equipe preferem utilizar realmente os materiais que são reutilizáveis, no caso desses aqui, tá? Os cabos de bisturi têm diferentes tamanhos, sendo que são geralmente adequados para a maioria dos procedimentos cirúrgicos. Olha aqui. Esse daqui vem ser o cabo, tá? Esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 4. E aqui são algumas lâminas de bisturis. Essas lâminas, elas são encaixadas nesse cabo, tá? Bem aqui nessa estrutura tem uma protuberância que faz com que quando a lâmina ela fique encaixada aqui e não saia com tanta facilidade. Essas lâminas elas são utilizadas e são desprezadas, tá? Ah, mas eu vou precisar usar 20 lâminas numa cirurgia. Usa-se 20 lâminas e despreza. Aqui o cabo ele permanece porque ele é reutilizável. Ele é esterilizado e nós podemos usar várias e várias vezes depois, sem problema nenhum, tá? Observem que vai do número 10 ao número 22. E existem outros números que não estão aqui na apostila também. Esses números são justamente para serem adequados ao tipo de cabo que vai ser utilizado naquele momento. Então, não é qualquer cabo que vai se encaixar nessa lâmina, tem que ser o cabo específico, tá? Vocês estão me ouvindo? Não está falhando não, né? Não. Eu tô ouvindo. Não. Tá, graças a Deus, que bom. Então, vamos Tá lá. normal. Tá? Então, aqui o cabo do bisturi, a lâmina do bisturi. Deve-se segurar o bisturi na palma da mão, de maneira que fique sempre sob controle. Ele é preso pelo dedo polegar e pelo terceiro e pelo quarto dedo, sendo que o indicador fica posicionado por cima sobre a união da lâmina com o cabo. Aqui, nunca segurá-lo como se fosse um lápis ou uma pinça, parece meio difícil a gente falando, mas mostrando para vocês na aula vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Para cortar, faça um movimento contínuo com a porção arredondada na lâmina, isto é, com a barriguinha e não com a ponta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A barriguinha é isso aqui, tá? A gente faz o corte com essa estrutura aqui da lâmina e não com a ponta. Não tem que furar o paciente para fazer incisão. Tem que fazer um corte contínuo.
Lembrando que nós fazemos quando necessário, né? Às vezes chega paciente e dependendo da situação ambulatorial, às vezes nós precisamos utilizar esse material, sim. A quantidade de pressão a ser aplicada varia, mas a intenção é produzir uma incisão, ou seja, um corte no paciente para resolver aquele problema naquele momento. Uma incisão nítida, única e de espessura íntegra na pele com apenas um movimento contínuo na lâmina. Por quê? No momento que a gente faz o corte no paciente, tem que ser só uma vez. Você não vai poder ficar indo e voltando, senão você vai picar aquele paciente todinho, né? Ele vai ficar com um monte de cortezinho. Tem que ser um corte preciso e contínuo, tá? E esse material, ele é muito amolado, muito amolado. Se vocês conseguirem também lâminas, nós vamos precisar para as aulas práticas, tá? Eu tenho algumas aí, mas eu não sei se vai ser o suficiente para vocês, que eu consegui de doação. Vocês terão que aprender a encaixar a lâmina no cabo, tá? E quebra muito, como vocês estão treinando, tem muita quebra de material, tá? Aqui, como colocar a lâmina no cabo do bisturi, mostrando para vocês rapidamente, olha. Isso aqui não é uma tesoura, isso aqui vem ser ou pode ser uma pinça hemostática, ou pode ser uma pinça pode ser um porta-agulha também, não tem problema. Geralmente a gente utiliza um porta-agulha, que ele é mais forte, ele é mais resistente para fazer esse encaixe. Nunca com a mão, tá? Nunca com a mão, porque se você não utilizar esse material e for tentar conectá-la só com a mão, você pode se cortar. E ela faz um corte muito profundo e muito rápido. Qualquer deslize nosso a gente se machuca, tá? A maneira correta para segurar o bisturi, olha. Aquilo que eu falei lá em cima. Tem que ter uma maneira correta, não pode ser posicionada de qualquer forma. Aqui é a barriguinha dele. Justamente é nessa parte aqui que nós vamos utilizar para fazer a incisão, e não com a ponta. Tá? Aqui foi encaixado uma lâmina, foi utilizado e aí perdeu o corte, nós vamos precisar utilizar uma outra lâmina, então nós vamos retirar a lâmina despreza e colocar uma novamente. Observem que tudo está sendo realizado com o auxílio de uma pinça, tá? Ó. Nunca com a mão diretamente, porque nós podemos nos machucar. Essa técnica de retirada da lâmina também vocês irão aprender na aula prática. Depois que essa lâmina for retirada, ela é desprezada no Descartex e o cabo ele vai ser lavado e esterilizado para uma nova utilização, tá? Se você ainda precisar usar uma outra lâmina naquele mesmo ato cirúrgico, você retira, despreza essa, pega uma nova e conecta novamente no cabo, tá? As pinças auxiliares, elas servem para facilitar o uso de outros instrumentos. Nós temos aqui a pinça anatômica e a dente de rato, tá? A pinça anatômica, elas são geralmente utilizadas, tanto faz a anatômica quanto a dente de rato, elas são consideradas pinças auxiliares. Por que auxiliar? É porque elas nos ajudam no ato cirúrgico. Eu não posso, não somente no ato cirúrgico, mas também na realização dos curativos. Eu não posso meter as minhas mãos no nosso procedimento. Eu tenho que fazer os procedimentos utilizando os instrumentais. E as pinças auxiliares são elas que fazem esse auxílio para a gente não tocar direto naquele ferimento, tá? A pinça de tecido é utilizada para agarrar e segurar tecidos humanos. Ela é firmada pelo polegar, pelo dedo médio e indicador. Podem ser com as pontas achatadas, arredondadas, lisas ou com serrilhas, ou apresentar dentes pequenos ou grandes, olha. Serrilhas, aqui que não dá para ver direito, mas vocês verão nas aulas práticas, são os cortezinhos que tem aqui, justamente caso nós precisarmos pegar o tecido do paciente, tecido que eu falo não é tecido de roupa, é tecido humano. Pegar o tecido, então ela não vai deslizar, vai ter como você ter uma segurança. E a dente de rato, ela tem um dentinho bem aqui, tá? Que é justamente também para ficar mais fixado aquele material que você vai
precisar pegar naquele momento. Então, dá para diferenciá-la, porque a pinça anatômica dente de rato tem o dentinho, e a pinça anatômica de secção, ela não tem o dentinho, mas ela tem serrilhas. Também não fica difícil de ser identificada. Geralmente essas pinças são usadas na mão não dominante, porque elas fazem o papel das nossas mãos no ato cirúrgico ou na realização de curativos, para nós não colocarmos a mão diretamente no paciente. Elas devem ser usadas de maneira que as lâminas funcionem como extensão, e o polegar e a outra com extensão dos dedos oponentes. Ou seja, aqui, ó, para ficar mais fácil o que eu estou falando para vocês. Olha. É essa posição. Tem pessoas que colocam ela para baixo com a mão para cima. É errado. Essa posição que é a posição correta para nós utilizarmos. Ah, mas para que tudo isso? Para que tem que ter uma forma correta para eu pegar esse material? Técnica, gente. Técnica. No momento que nós participamos do ato cirúrgico em si, tudo vai ser observado. O cirurgião, os colegas de trabalho observam se você consegue conectar uma lâmina no cabo, ele observa se você consegue pegar a pinça auxiliar de forma correta. Ele vai dizer assim, olha, essa moça, esse rapaz, eles foram bem treinados, porque eles estão fazendo tudo direitinho. Não é de qualquer forma. Tudo, principalmente dentro do centro cirúrgico, nós temos que seguir as regras, tá? Ok? Aí aqui nós vamos para as pinças hemostáticas, gente. Eu vou pular esse texto para não ficar muito cansativo, até porque vocês vão ficar com a apostila em mãos, tá? Eu vou mostrar o instrumental cirúrgico, que é o que é realmente importante para a gente, tá? As pinças hemostáticas, elas vão fazer o trabalho de hemostasia, ou seja, a parada do fluxo sanguíneo. O objetivo delas é ser utilizado para clampear ou aquele vaso ou aquela artéria, para parar aquele sangramento naquele momento, tá? Existem vários tipos de pinças hemostáticas. Uma delas é aqui, a pinça Kosher, a Kelly e a Kraile, que são essas pinças que nós temos aqui na escola para mostrar para vocês também. Também tem a pinça Halsted Mosquito. Se eu não me engano, nós estamos sem elas, mas eu vou procurar direitinho para poder mostrar para vocês. Essas pinças hemostáticas, elas são muito semelhantes, muito semelhantes. A diferença delas é que a Kosher, geralmente ela tem um dentinho aqui na ponta, tá? Ela tem um dentinho aqui na ponta. Ai, gente. Tá difícil, viu? Complicado. Vou tentar mais um pouco. Se a gente não conseguir, eu vou parar. E aí eu vou enviar para vocês a apostila. Vocês dão uma lida na segunda. Imprimam essas apostilas, que cada grupo eu vou repassar tudo novamente, tá? Pra gente tirar as dúvidas. É até melhor explicando para vocês pessoalmente, acompanhado pela apostila. E os instrumentais já estarão lá na mesa, então vai ficar muito mais fácil para vocês identificarem, tá? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá? Então, não fiquem tão agoniadas, porque vai dar certo. Segunda-feira começa o primeiro grupo, eu vou repassar tudo novamente, vou mostrar na apostila para vocês e vou mostrar já no instrumental em cima da mesa, tá? Vamos lá. Tá bom. A pinça Kosher, ela mas dei uma estudadinha no final de semana nessas diferenças. O que é importante vocês entenderem as diferenças nas pinças hemostáticas. A Kosher, ela tem 2 dentinhos, um dentinho aqui e um dentinho aqui, mas o corpinho delas aqui, ó, é parecido com as outras, olha, observe. A Kelly, a Kraile e a Mosquito. A gente olhando parece ser tudo igual, mas elas têm uma pequena diferença. A Kosher tem um dentinho aqui. A Kelly, a diferença dela para a Kraile é que ela tem essa ranhura pela metade. Vocês estão enxergando direitinho aí na apostila? Vocês estão vendo essas ranhuras aqui? Tá?
Essa ranhura, Sim. na Kelly, ela é pela metade, tá? Na Kraile, ela vem com a ranhura completa, olha. Observem que ela vem com a ranhura completa, tá? Voltando aqui. A Kosher, ela tem o dentinho. Na Kelly, ela tem a ranhura até a metade. Na Kraile, ela tem a ranhura por dentro completa. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, nós temos as opções de pinças hemostáticas. A Kosher, a Kraile, a Kelly. A Kosher tem os 2 dentinhos na ponta, a Kelly tem a ranhura pela metade e a Kraile tem a ranhura completa. No dia da prova de vocês, essas pinças estarão assim, abertas, justamente para vocês visualizarem lá dentro e fazer essa diferença, tá? A pinça mosquito, ela é diferente de todas as outras porque ela é chamada de mosquito devido ao tamanho dela. Apesar dela parecer igual às outras, o tamanho dela é bem menor. Então, quando você olhar uma pinça pequenininha hemostática, é a pinça mosquito. A gente sabe que ela é mosquito porque ela é menor do que todas as outras. Também não dá para confundir. Então, não fica tão difícil assim. E vocês não têm que decorar, vocês têm que entender. Entender quais são as pinças hemostáticas e entender que cada uma tem uma diferenciação. Depois que vocês entenderem, identificar só de olhar, pronto, vocês podem ficar tranquilos que isso vai servir para a vida profissional de vocês para sempre, tá? Ok, gente? Ficou claro para vocês aqui? Sim. Sim. Tá. Sim. Aí depois deu uma estudada na apostila e na segunda-feira a gente já começa a estudar realmente no instrumental, tá? Com calma, sem pressa, a gente tem mais de um mês aí nessa disciplina. Bora lá. Maneira correta para segurar uma pinça hemostática. Observem, olha, ele tá com 2 dedinhos aqui dentro de um círculo e o polegar dentro do outro círculo. Essas pinças hemostáticas, elas têm uma trava de segurança bem aqui, ó, todas elas. Olha, uma trava de segurança, uma trava de segurança. Tá? Todas elas têm. Por quê? Porque a intenção dessas pinças é fazer a parada do fluxo sanguíneo. Se for uma pinça que eu vou colocar ali e vou soltar, ela vai abrir, não vai parar. Então, elas têm que ter essa trava de segurança, porque no momento que eu fechei, eu clampeei aquele tecido que está sangrando, aquela veia, aquela artéria, aquele vaso, ele vai parar. E eu posso soltar a pinça, porque ela não vai abrir de jeito nenhum. É muito seguro. Tá? Por isso que elas têm a trava de segurança. Observem que ele está mostrando aqui, ó, uma seta para lá, uma seta para cá. Que é justamente, se eu quiser abrir, eu tenho que fazer uma certa pressão para ela poder abrir. Ela não vai abrir com facilidade. Ela é diferente de uma tesoura. Ela tem uma trava de segurança porque o objetivo dela é fazer a parada do fluxo sanguíneo, tá? Todas as pinças têm essa... Todas as pinças essa hemostáticas têm. Todas, tá? Todas elas. A diferença das pinças hemostáticas vem ser aquelas. Uma tem dentinho, outra tem ranhura pela metade, outra tem ranhura completa e a outra é diferenciada no tamanho, né? A Kosher tem o dentinho, a Kelly tem ranhura pela metade, a Kraile tem ranhura completa e a mosquito, ela é pequenininha. Você olhou se essa daqui é a mosquito, porque ela é a menor. Então, depois que você aprende, não tem como se confundir mais, tá? Porta-agulha. Nós temos vários tipos de porta-agulha, tá? Só que aqui vou mostrar para vocês porta-agulha Matiel ou Mathieu. Algumas pessoas falam Matiel, outras pessoas falam Mathieu. Ele semelha-se muito a um alicate de unha, né? Mas não é um alicate de unha. Ele também tem uma trava de segurança aqui por causa da questão da segurança da agulha. A agulha não pode ficar solta. Se você for fazer a incisão no paciente, a sutura no paciente, você tem que colocar a agulha. Se a agulha não estiver segura, vai
vai cair. Então tem que ser um movimento único. Também tem algumas cerdas aqui justamente para fazer essa agulha ficar mais fixa, tá? E ele tem de vários tamanhos, tem uns que são menores, tem uns que são médios e tem uns que são bem maiores. Nós temos aqui um pequeno e um médio na escola. Aqui nós temos o porta-agulha EGA ou EGA, algumas pessoas falam EGA ou falam EGA. Ele também semelha-se a uma pinça, mas não é uma pinça, é um porta-agulha. Ah, mas como é que eu vou saber que é um porta-agulha, que ele parece uma tesoura, parece uma pinça, né? Também tem uma trava de segurança, mas não é uma pinça, é um porta-agulha. A diferença dele para os outros instrumentais hemostáticos é que ele tem essa abertura aqui na ponta. Ele tem esse corte aqui no meio, tá? Justamente para fazer a segurança da agulha. Então, no dia da prova de vocês e também para vocês aprenderem para a profissão de vocês, surgiu uma insegurança lá na hora da cirurgia, do teu estágio. Eu não lembro o que é um porta-agulha, não lembro se é uma pinça. Abre o instrumental, olha, tem um corte aqui, ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais robusto, vamos dizer assim, então é um porta-agulha. Observem que aqui elas são mais leves, né? Elas parecem ser mais delicadas, mais fininhas, todas elas, ó, as pinças hemostáticas, todas elas. O porta-agulha, ele já é mais pesado, ele parece ser maior e mais pesado, e todos eles são assim, tá? Então, também não tem como confundir, não. A diferença, ela é bem visível mesmo. E é descartável, professor, essa agulha? Não, a agulha sim. A agulha sim, o porta-agulha não. E tem algumas agulhas também que elas não são descartáveis, elas são reutilizadas. Mas isso só são utilizadas em extrema necessidade, porque a maioria já são descartáveis, tá? Tá, obrigada. Nada, não tem. Aqui o manuseio dele, mostrando a forma correta que nós temos de posicioná-lo nas nossas mãos, tá? Observem aqui. A passagem do instrumental para o colega de trabalho. Observem que aqui, vocês estão vendo a agulha? Ó. A agulha já está conectada no porta-agulha. Porque quando você for passar para o seu colega, você não pode passar para o colega de trabalho só o porta-agulha, sem a agulha. Você tem que passar na técnica correta, onde quando ele for pegar da sua mão, ele já vai diretamente para iniciar a sutura, tá? Mas essa passagem nós vamos treinar na aula prática também. As tesouras, algumas delas são utilizadas para fazer corte em tecidos pano de roupa, e algumas delas são utilizadas para fazer o corte em tecido humano, principalmente em estruturas já internas, né? Geralmente elas não são utilizadas para fazer o corte de músculo. Tem algumas estruturas internas nossas que elas são bem fininhas e alguns profissionais eles utilizam para fazer justamente esse corte, mas depende do profissional e depende da necessidade. Elas são encontradas em vários modelos, em vários tamanhos, tá? E as pontas dela, elas também podem ser pontas rombas e pontas finas. Aqui está mostrando melhor, tá? Quando elas são pontas meio arredondadas, nós dizemos que são pontas rombas, tá? Quando elas são afinaladas, nós dizemos que são pontas finas. Porém, elas também podem vir com uma ponta fina e uma ponta romba. Pode ser 2 pontas rombas, 2 pontas finas, uma ponta fina e uma ponta romba. Então, isso vai variar muito. Que vocês têm que entender o que é uma ponta romba, o que é uma ponta fina, porque quando o médico solicitar, me dê a tesoura tal com pontas rombas, aí você já sabe que é essa daqui. Ah, me dê a tesoura tal com pontas finas, você sabe que é essa daqui. Tesoura tal com ponta fina e ponta romba. Aqui, tá? Então, esse é o básico que a gente deve saber das tesouras, tá?
Aqui. E, professora, tudo Oi, isso amor. faz a diferença no corte, essa tesoura? Sim, algumas É contar algumas uma elas ou têm, outra? algumas são retas e algumas são curvas porque elas são utilizadas de formas específicas, mas quem geralmente toma essa decisão é o próprio cirurgião, tá? Tá bom. Tá bom? Aqui nós temos na nossa escola a tesoura de secção de maio, tá? Essa é a maio, ela pode ser encontrada reta e curva. Observem que a curvatura dela é muito suave, mas dá para ver que tem uma leve curvatura aí, tá? A tesoura maio, ela é um pouco mais pesadinha do que as outras, então quando vocês tiverem a oportunidade de ver na aula prática em cima da mesa, vocês vão ver que ela é diferente. Ela é um pouco mais pesada do que as outras tesouras, tá? Ela também é encontrada de forma reta e forma curva. A de secção Metzenbaum, ela é um pouco mais alongada, ó, um pouco mais alongada, tá? Observem que ela é diferente da tesoura maio, né? A tesoura maio, parece ser mais pesada e mais curta. Já a Metzenbaum, o corpo dela é mais alongado, ó. Tá? Mas como é que eu vou saber diferenciar uma tesoura de uma pinça? A pinça tem trava de segurança, a tesoura não tem trava de segurança, tá? Então não tem como confundir também. Aquela é a maio. Metzenbaum, mais alongada. A Simes, ela é encontrada também curva, todas elas são curva e retas. E algumas são pontas rombas, outras são pontas finas. Aqui nós temos pontas rombas e uma de ponta fina e uma de ponta romba, ó. Olha aqui, só mostrando para vocês, né, como ela é utilizado em casos de realização de corte. Geralmente são estruturas mais afinaladas, são estruturas mais internas, tá? Isso aqui fica mais para o cirurgião mesmo. A gente tem noção do qual instrumental que nós vamos passar para eles. As pinças especiais são pinças que são utilizadas para fazer a remoção de algum tecido, ou elas podem ser tecido que eu falo, tecido humano, ou elas servem para fazer também, para pegar algum material que foi retirado daquele paciente, tá? Existem vários tipos de pinças especiais também, tá? Essa daqui é a Duval. A Duval, ela tem tipo um triângulozinho aqui na ponta, tá? E ela também tem trava de segurança. Por exemplo, foi retirado uma parte de um órgão do paciente, né? Então, o médico vai encaixá-la aqui, ou o profissional que está naquele momento, ele vai encaixá-la aqui e vai prensar se possível. Isso daí é uma pinça, professora, que ela Sim, tem meu bem, é uma pinça, tá? Elas são pinças especiais. Elas não são hemostáticas, elas são pinças especiais que podem ser utilizadas a qualquer momento, tá? Essa daqui é diferente porque ela tem tipo um triângulo, é a pinça Duval, tá? Duval. A pinça Alice, ela tem uns dentinhos na ponta, né? Tipo os dentinhos na ponta. E ela é diferente da Duval, ó. Ela também é uma pinça especial. A Duval tem um triângulozinho. A pinça Alice tem uns dentinhos mais, tipo um ancinho, né? Mais achatadinho, tá? A Collin, ela tem igual um anel, ó. Igual um anel. Vocês estão observando que tem diferença entre elas, né? Então, dá para identificar só de olhar. Com o passar do tempo, vai ficar tão natural assim que você vai dizer, essa daqui é uma Alice, essa aqui é uma Collin, essa aqui é uma Duval, essa aqui é uma hemostática. Vai ser natural, tá?
Não se desesperem, por favor. As pinças de campo. Essas pinças nós tínhamos na escola, mas com um tempo para cá eu não encontrei mais elas, sumiram. Elas são utilizadas para campos operatórios. Que são campos operatórios que eu expliquei para vocês mais cedo? São os tecidos, os panos, tá? Essas pinças aqui, elas não são e não podem ser utilizadas no corpo humano de forma nenhuma. Elas são utilizadas somente para segurar tecidos, pano, tá? Pinças de campo. Campo são aqueles tecidos, aquele tecido verde, aquele tecido azul, que a gente utiliza dentro do centro cirúrgico, tá? Eu vou mostrar para vocês como elas são utilizadas também, vou ver se ainda encontro uma aí, tá? Observem que a estrutura delas é bem afinalada, a ponta. É justamente para quando segurar o tecido, não cair. Ela vai perfurar um pouco o tecido para ele ficar seguro na posição que você quer, tá? Essa daqui é a Bacchus, pinça de campo Bacchus, pinça de campo Roeder, pinça de campo Jones. Todas as pinças de campo são utilizadas para prender tecidos operatórios, campos cirúrgicos, tá? Não são utilizadas no corpo, no ser humano, na pele, no tecido humano não pode ser utilizada, tá? Os afastadores eu coloquei esses aqui só a nível de conhecimento para vocês, mas nós não temos essas estruturas aqui, tá? Esses afastadores, eles são utilizados para fazer o afastamento da incisão, para a gente ter uma melhor visualização do campo operatório. Foi uma cirurgia, uma laparotomia que foi realizada, que é a cirurgia de barriga aberta, só que eu não vou poder ficar segurando de um lado para o outro, porque vai me atrapalhar. Então, eu não vou poder ficar puxando com a mão, né, aquele abdômen. Então, eu preciso utilizar uma estrutura que faça essa abertura desse abdômen para eu poder trabalhar lá dentro e visualizar. Então, eles são utilizados justamente para melhorar a visualização do nosso campo operatório, tá? Esses aqui, olha, tem uma alavanca que depois que eles são colocados, vão abrindo, tá? Essa estrutura aqui vai abrindo até realmente ficar na quantidade exata que o profissional quer para poder trabalhar no paciente. Aqui também, tá? Todos eles são utilizados para fazer a abertura da incisão. E existem de vários tamanhos também. Alguns deles, depois que a gente consegue fazer a abertura da incisão, eles têm uma trava de segurança que você clampeia, você fecha e solta ele, que ele vai deixar aquele campo aberto o tempo todo para você. Mas esse daqui, o Farabeuf, esse aqui, que é o que nós temos aqui na escola, eu até destaquei ele, eles são utilizados geralmente de dois. Eu não sei se vocês estão observando, tem um dentro do outro, aqui não é só um, são dois. Geralmente eles são utilizados em par. Por quê? É utilizado de um lado da incisão, do outro lado da incisão, e a gente vai abrir aquela incisão e vai ficar segurando ali até terminar o procedimento. Para o profissional conseguir fazer todo o trabalho dele ali. A gente só vai soltar realmente quando ele disser, não, pode fechar, e a gente retira, a incisão vai fechar para poder fazer a sutura, tá? E é isso, gente. Dúvidas? Muitas, né? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Sim. Deu? Ficou um pouco claro? Sim. Foi meio atrapalhada a nossa aula por causa da internet, mas é assim, a gente tem que fazer o esforço, né, para não parar. Imprimam... Eu vou mandar essa apostila agora para vocês. Aquela primeira eu ainda vou consertar, porque eu vi uns errinhos. Eu fiz ela muito rápida, então eu vou consertar para poder enviar para vocês. Essa aqui não, eu já vou enviar, até porque vocês precisam estudar com calma, dar uma lida com calma. Tentem identificando esses instrumentais, observem a diferença deles. Aquele detalhe que eu falei aqui das hemostáticas,
sobre o dentinho, sobre a ranhura. Isso aí que vocês têm que começar a entender. Quando vocês pegarem o instrumental na mão de vocês, vai ficar muito mais fácil para vocês identificarem, tá bom? Então, imprimam esse material. Segunda-feira já começo com a primeira equipe e a gente vai trabalhando com vocês de forma grupal, ok? Ok. Ok, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso. Vai poder chamar, professora? Meu bem, até agora não recebi esse diário. Quem foi que mandou para mim ontem? Eu. Manda de novo. Jamile. Manda de novo para mim, por favor, Jamile. Eu tô esperando eles me entregarem, só que o Jack não veio devido à enchente, né? É ele que cuida dessa parte. Eu ainda tô esperando ele voltar. Manda para mim, tá? Por favor. Professora, Oi, amor. a senhora já definiu os dias que os grupos irão para a escola essa semana? Gente, tem que ver quem ficou primeiro grupo, quem ficou segundo grupo, quem ficou terceiro grupo. E aí, essa semana eu vou estar aqui. Então, definiu para mim, Jamile, quem é o primeiro, segundo, terceiro ou não? Vocês não definiram? Tá marcado lá, professora. Primeiro, segundo, Tá terceiro grupo marcado? lá. Então, coloca no grupo, tá? Coloca no grupo, por favor, para eles se organizarem. Aí, se vocês precisarem, enfermeira, eu não posso ir na segunda-feira. Tudo bem, sem problema. Quero ir na terça ou na quarta, mas troquem com os colegas de vocês, tá bom? Não sobrecarreguem as equipes. Eu preciso que tenha um número exato para ficar mais fácil para a gente trabalhar, porque vocês viram que são muito instrumentais. Muita gente numa sala não tem condições, tá bom? Só mantenham essa organização da quantidade de colegas que estão vindo, tá bom? Ok. Certo, crianças? Vamos descansar. Boa noite, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, tchau.